Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é dia 23, terça-feira, tá? Dia de Conmebol Libertadores, o Corinthians só entra em campo amanhã, mas hoje à tarde já viaja lá para Buenos Aires, tá? Então o John vai trazer aí todas as atualizações para vocês, mas antes, certo? Sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição para vocês. Certo, família? Vamos para cima. Editor já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já quero apresentar aqui para vocês o aplicativo OneFootball, completíssimo, tá? Sobre futebol. Lá você personaliza todas as notificações que você quer receber das competições, gols, lances e tudo mais, tá? Um aplicativo completo, tem notícias, estatísticas, vídeos, conteúdos exclusivos e muito mais. E agora vou trazer os principais pontos. Da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, temos os melhores momentos, tá? Logo após as partidas. Então, da primeira divisão e da segunda divisão. Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana, hoje já temos jogos, tá? Temos os lances ao vivo e também encerraram as partidas, já temos os melhores momentos. Além disso, temos a Bundesliga, tá ao vivo e de graça, com a reta final aí pegando fogo, né? O Borussia Dortmund tentando acabar com a hegemonia do Bayern de Munique. E também Champions League, tá? A final entre Inter e Manchester City. Certo, rapaziada? Tem o QR Code para vocês, façam um download, vou deixar aqui na descrição também, tá? O aplicativo OneFootball que o John do Timão recomenda. Bom, família, o nosso time ontem fez aquele trabalho regenerativo, né? Após a partida aí contra o Flamengo, voltamos aí para São Paulo, para o CT Joaquim Grava. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na parte interna, tá? E depois aí fizeram um aquecimento, tá? Um trote no gramado. Os demais atletas fizeram uma atividade com o Luxemburgo, tá? Uma atividade de marcação e pressão em pequenos espaços e depois um treinamento de enfrentamento em campo reduzido. Tá? Então quem atuou aí menos de 45 minutos, como é o caso do Fábio Santos, do Fagner, do Juliano, que eram jogadores aí utilizados pelo Luxemburgo e até titulares da nossa equipe, também participaram dessas atividades. Tá? E aí, hoje de manhã tivemos mais um treinamento e agora à tarde temos a viagem para Buenos Aires, tá? Na preparação aí do jogo de amanhã, às 9h30 da noite, contra a equipe do Argentino Júnior, no estádio Diego Armando Maradona, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Amanhã a gente debate um pouco mais, tá? Sobre a situação do Corinthians no grupo e a provável escalação do Corinthians para amanhã, tá? A provável escalação do Corinthians para amanhã é o mesmo time que enfrentou o Flamengo, tá? Matheus Bidu na esquerda, Bruno Mendes na direita, meio campo com Paulinho, Fausto e Maicon, tá? E o ataque Adson, Roger e Yuri. Eu acho que os jogadores merecem essa sequência, tá? Principalmente o Bidu, o Bruno Mendes, o trio do meio campo. A questão é conversar mais uma vez com o Yuri Alberto, entender o que está acontecendo aí com essa fase dele, com esse momento dele, que simplesmente não faz gols, tá? Torcer aí, apoiar, incentivar também, para que a gente consiga sair com a vitória amanhã contra o Argentino Júnior. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora uma notícia que eu com certeza não tenho nenhum prazer de passar para vocês, tá? Sobre o André Sanches, mais uma vez nos bastidores do Corinthians. A gente está na fase de preparação, tá, da montagem das chapas para as eleições do Corinthians no fim do ano. E aí, obviamente, também os concorrentes para a presidência do clube. Por um lado, temos informações que a chapa Renovação e Transparência, que é a responsável aí pela atual situação do nosso Corinthians, deve colocar o André Negão como candidato. Por outro lado, e aí eu não sei o que é pior, tá? Não sei o que é pior, mas por outro lado, já existem pessoas falando que o André Sanches poderia ser o novo candidato da Renovação e Transparência.
E aí um ponto importante, eu não duvido, tá? Que o Andrés apareça de novo concorrendo à presidência do Corinthians. Por quê? Nos últimos dias, tá? Até nas últimas semanas aí, o Andrés Sanches participou de alguns encontros, foi a eventos, marcou presença no CT do Corinthians, né, o CT Joaquim Grava, e no Parque São Jorge, e teve diversos encontros políticos com o pessoal ali importante do Corinthians. E aí, cara, eu como corintiano, tá? Eu como torcedor do Corinthians, você como torcedor do Corinthians, a sensação que a gente tem, o sentimento, só de ouvir o nome do Andrés Sanches, é de desprezo, de raiva. Mas, pra quem tá no comando do nosso clube, não. Não, ele é um ser superior. O Andrés Sanches manda e desmanda. E eu não consigo entender, cara. Não consigo entender como ninguém até hoje chegou e falou: Andrés, a gente sabe da sua importância para o Corinthians, o que você fez, o que você deixou de fazer, tá? Nos seus mandatos, duas vezes aí presidente do clube, ok? A gente respeita a sua história, mas daqui para frente é com a gente, tá? Já passou o seu mandato, tchau. Deixa a gente trabalhar em paz. Deixa o Corinthians voltar a ser um grande clube, brigar por títulos. Não, ele não larga o osso. E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quem vocês acham que deve ser o novo presidente do Corinthians? Quem deve ser aí o candidato da renovação e transparência? Teve a opção também, tá, que foi citada, do André Negão sair como candidato à presidência e o Andrés ser o vice dele. Ou seja, o Andrés estaria ali envolvido para colocar mais uma vez a renovação e transparência na presidência do Corinthians. Pô, e o futuro do nosso clube a gente sabe, né? Ao invés de procurar subir, infelizmente, se a renovação e transparência se mantiver, a expectativa é baixíssima. Baixíssima. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando um pouco sobre o nosso elenco, tá? Um dado importante aí sobre as últimas partidas do Corinthians, que a gente até comentou aí na última live. Nas duas primeiras partidas do Luxemburgo, ele fez as 5 substituições, que foi contra o Del Valle e contra o Fortaleza. Beleza. Depois, contra o Botafogo e contra o São Paulo, ele fez apenas 4 substituições. Sobrou uma, não fez. Nos 2 últimos jogos, que foi contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e contra o Flamengo, ele só fez 3 substituições. No jogo agora contra o Flamengo, entrou o Wesley no lugar do Adson, depois entrou o Fagner no lugar do Bruno Mendes e o Romero no lugar do Yuri Alberto. Então, o Luxemburgo nas 2 últimas partidas tinha mais 2 opções para colocar em campo, certo? Mais 2 substituições que ele poderia fazer, não fez, certo? Ele falou que por opção dele. E aí a pergunta que eu faço é bem objetiva. Bem objetiva. Foi por opção do Luxemburgo, que ele não fez as 5 substituições, só fez 3, ou porque as peças que temos no nosso elenco não são as peças ideais. Que às vezes ele precisa de um jogador para fazer alguma função, alguma situação ali em campo, só que olha para o banco e fala, cara, não tem. Então é melhor deixar do jeito que tá. Eu acho que tá mais para a segunda opção, que o nosso elenco não é equilibrado, não é balanceado, do que para o Luxemburgo simplesmente olhar e falar, não, o time tá voando, vou fazer só as 3 substituições, tá? Principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente tava tomando 2-0, tá? A gente perdeu por 2-0 e morremos, né? É o termo que a gente utiliza, morremos com 2 substituições no bolso, certo? Em cima disso, temos uma outra informação. O Corinthians, tá, separou aí em torno de 8 milhões de euros, vai dar algo em torno aí de 43 milhões de reais, para investir em novos jogadores a partir de julho, certo? A diretoria sabe que 8 milhões de euros no futebol brasileiro atualmente é muito pouco, tá? 43 milhões de reais não é nada extraordinário. Só que eles buscam um jogador com as características, por exemplo, do Fausto Vera.
Foi um jogador mais ou menos nessa média de preço, mas que chegou, assumiu a titularidade e até hoje é titular do Corinthians, certo? É titular do Corinthians e tem um poder de revenda enorme. Um dia o Corinthians fala, ó, o Fausto não faz mais parte da equipe, dá para vender tranquilamente num preço alto, tá? Inclusive para a Europa. Então o Corinthians gostaria de trazer um atleta nesse modelo. Qual que é o problema? O Corinthians tem esses 43 milhões de reais, mas não quer contratar só um jogador, certo? A diretoria sabe que precisa de mais de um reforço. E aí eu pergunto para vocês, conhecendo a nossa diretoria, tá? A diretoria que no começo do ano trouxe o Matheus Bidu por 2 milhões e o Romero de graça, tá? E depois ao final do Paulista trouxe o Barleta por 6 milhões. Essa diretoria, com 43 milhões de reais na mão, vai saber contratar as peças que o nosso time precisa? Lembrando que temos outros nomes aí no mercado que podem chegar de graça, como é o caso do Lucas Veríssimo, que o Corinthians tenta um empréstimo, o Firmino, que a gente comentou que poderia vir de graça, tá? Porque acabou o contrato dele com o Liverpool, tá? Então, mesmo dentro desses 43 milhões, podemos ter algumas contratações que não influenciem nesse valor. Mas, para o jogador que a gente precisar comprar, 43 milhões é pouco. Para a carência que existe hoje no nosso elenco, é pouco, tá? Mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí. Quem vocês contratariam para nossa equipe com 43 milhões de reais? Lembrando que a ideia é trazer mais de um jogador, viu? Esse é o desafio para nossa diretoria, família. Bom, agora quero apresentar para vocês a 1xBet, nossa parceira aí, patrocinadora do canal, tá? Tem parcerias também com clubes do mundo inteiro, Barcelona, Chelsea, Liverpool, certo? O John conseguiu o cupom para vocês de 100% de bônus até R$ 1.200. Basta clicar aqui no link no comentário fixado, tá? Clicou lá, fez o cadastro, coloca o cupom do John, DMAO, ganha 100% de bônus para aproveitar hoje que temos Comebol Libertadores. O Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense, tá? Odd de 1.6 para a vitória do Galo, odd de 4 para o empate e 5.7 para a vitória do Atlético Paranaense. Lembrando que o Furacão venceu a primeira, tá? 2 clubes brasileiros aí no mesmo grupo. O Atlético Paranaense venceu a primeira, então o Galo agora precisa dessa vitória no grupo. Outro jogo importante, tá? Que daria para apostar é Bolívar e Barcelona de Guayaquil. Bolívar em casa, né? Jogando na altitude, odd de 1.6 para a vitória do Bolívar, 4.04 para o empate e 5 para a vitória do Barcelona de Guayaquil. Quero saber aí qual é o palpite de vocês para os jogos de logo mais. Aproveitem o cupom do John lá na 1xBet, DMAO. Basta clicar aqui no comentário fixado, tá? Vocês ganham 100% de bônus, família. Vamos para cima, tá? Já falaram aí sobre a contratação do Corinthians. Nosso clube anunciou o Leonardo Hiral, certo? Novo médico do nosso clube. Ele chega aí para suprir a ausência do Júlio Stancati, né? Que já tinha mais de 15 anos de Corinthians. Saiu aí na última semana. O Leonardo Hiral chega para suprir essa ausência. E aí ele vai trabalhar juntamente com a doutora Ana Carolina Ramos. Certo, rapaziada? Então já tivemos aí essa reposição no quadro médico do setor de saúde do Corinthians, certo? Um pouco da experiência aqui do Dr. Leonardo, formado aí, foi formado aí pela Faculdade de Medicina da USP, tá? Já teve experiências com rugby, certo? Foi médico aí da Seleção Brasileira de Rugby, depois foi para o Mundial de Handebol Feminino e na Copa do Mundo de 2014, certo? Trabalhou na equipe de antidoping do UFC, certo? Então ele tem experiências aí, já falei, 3 esportes. Vamos seguindo. Trabalhou como médico nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, Jogos Pan-Americanos 2021, Olímpicos de Inverno 2022, Mundial de Atletismo em 2022 e com a Confederação Brasileira de Atletismo. Ou seja, experiência de sobra com atletas de alto rendimento. O que a gente espera hoje do Leonardo? Que ele recupere o Renato Augusto o mais rápido possível. Primeiro desafio dele.
Depois, obviamente, vai ajudar aí a nossa comissão técnica na preparação física dos atletas, no sentido que a gente fala, pô, o time tá cansando muito rápido e tudo mais. Nessa preparação, o Dr. Leonardo pode auxiliar também, mas ele é o médico do clube, tá? Chega aí para suprir a ausência do Júlio, tá? A nova contratação do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora uma notícia que me chamou muita atenção, tá? Sobre o Pedrinho, ex-jogador do Corinthians, atualmente no Atlético Mineiro, certo? Um jogador que saiu pro Benfica, foi pro Shakhtar Donetsk, tá? Atualmente está no Galo, aí emprestado. Tem propostas de renovação do Galo, mas o Fluminense e o Corinthians também estão interessados no atleta, certo? Estão ali meio que de olho na situação. Caso o Atlético não avance, temos o Corinthians e o Flu na briga. Qual que é o ponto importante? O empresário do Pedrinho é o Will Dantas, certo? Que tem aí, o Corinthians tem uma dívida enorme com o empresário do Pedrinho. Então isso poderia atrapalhar a negociação com o nosso clube. O Luxemburgo gosta muito do Pedrinho, foi até um pedido dele, né? Uma indicação do Luxemburgo, mas tem esse problema. Na minha opinião, não traz. Nem abre negociação. Por quê? Você já tem uma dívida enorme com o empresário do cara. O empresário dele, na semana passada, fazendo piada na rede social com o Corinthians. Aí você vai tentar negociar com ele, o que ele vai fazer? Aumentar a dívida. Vai aumentar a dívida. E mais, o Pedrinho não vem desempenhando aquele futebol de altíssimo nível que a gente esperava. Um jogador que saiu daqui com um potencial enorme, foi pro Benfica, Shakhtar, e aí retornou pro futebol brasileiro, certo? A gente tinha uma expectativa enorme no Pedrinho. Não vingou da forma que a gente esperava, tá? Então, é um jogador caro, o salário dele não é baixo, tem a questão do empresário dele e o rendimento dele não está em alto nível. Ou seja, não vejo com bons olhos a contratação do Pedrinho nesse momento para o Corinthians, mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!